Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Antes de começar, eu vou passar alguns recados para vocês. A casa tem palestra todos os dias. Os horários estão no nosso mural ou no site. Temos evangelização infantil domingo às 10 horas. E de sexta-feira às 20 horas, palestra, passe e grupo de apoio a dependente químico, tabagismo e a familiares. Se vocês tiverem alguém para indicar para vir. O atendimento fraterno é sempre meia hora antes das palestras. Quem for receber passe à distância também tem que passar no atendimento. O curso básico de Espiritismo, o primeiro ano, terá início dia 8 de fevereiro. Inscrição aberta via plantão no atendimento fraterno. É bem interessante o curso, quem quiser fazer, é bem legal. Na área social, atendemos a 80 famílias cadastradas, todo segundo sábado do mês. Gostaria de agradecer por toda a ajuda e falar que nesse mês a gente está precisando mais de leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Nós temos também o trabalho com moradores de rua, distribuição de lanche. Se alguém quiser participar, são todos os sábados, a partir das 16h30. É aqui no Carandiru. Maiores informações com nossos trabalhadores ou em nosso site www.casadocaminhosantana.com.br. A gente está com a segunda edição do livro Mirabelle, à venda em nossa livraria e pelo site. Pedimos, por gentileza, que desliguem os celulares. Então, agora, vamos cerrando os nossos olhos, nos desligando de nossos problemas, de nossas preocupações. Vamos nos ligando ao Pai, entrando em sintonia para podermos receber tudo o que a casa tem a nos oferecer. Obrigada, Pai, por podermos estar aqui mais uma vez reunidos. Que assim seja, graças a Deus. E a palestra de hoje, o tema é 3 portas. A Raquel que vai fazer para a gente. Bem-vinda, Raquel. Obrigada. Gente, boa noite para quem eu ainda não cumprimentei. Boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet. E, como a Luciana já anunciou, esse tema, que tem como título 3 portas, ele é extraído de um livro do José Carlos de Luca, chamado Pensamentos que Ajudam. Quando nós falamos em paixão, nós temos aquela conotação de algo muito forte e que, se nós não tomarmos cuidado, ela nos destrói, não é algo construtivo. Mas aquela paixão que nos conduz ao amor, que é o despertar para o amor, ela é bem-vinda. E isso acontece com alguns temas, quando nós estudamos e quando nós expomos esses temas. Esse é um deles. As 3 portas, ele é um tema apaixonante. A partir do momento que nós nos identificarmos com ele e passamos a assimilar o ensinamento que esse texto nos traz. Porque ele é totalmente prático, ele não tem nada de teoria. E, em contrapartida, é um assunto que nós conhecemos muito bem. Nos diz respeito em relação ao que fazemos, ao que sentimos e ao que pensamos. As 3 portas a que o De Luca nos reporta é para a nossa evolução, para o nosso progresso. E nós, às vezes, achamos tão difícil progredir, evoluir, a tal da reforma íntima, o que nós temos que fazer. Quando nós começamos a estudar, então, nós achamos mais difícil ainda, porque nós vamos desvendando uma porção de teorias que até então para nós eram misteriosas, eram inacessíveis. Aí nós vemos que não é bem assim. Porque o Mestre Jesus, tudo que ele nos traz
é de extrema simplicidade. Nós é que, em nossa falta de conhecimento, ou por ignorarmos algo, nós complicamos. Nós não conseguimos fazer aquela ligação do que o mestre está querendo dizer com o que nós temos que aprender. Isso para nós é que é complicado. Mas nós vamos esmiuçar tudo isso. Quais são essas 3 portas? A humildade, a inteligência e a maturidade. Com isso nós evoluímos. É difícil? Não, nem tanto. Nem tanto. Nós precisamos vencer alguns obstáculos que nos trava a caminhada para que nós possamos chegar lá. Nós temos que ter a humildade para reconhecer onde estamos errados. Temos que ter a inteligência para aprender com esses erros. E temos que ter a maturidade para corrigi-los. Essa é a receita. É básico assim. Sabe por quê? Nós não fazemos isso. Embora lá na nossa essência, porque nós como espíritos, criaturas divinas, nós temos em nossa essência o conhecimento da verdade, de tudo aquilo que é certo e o que é errado. Nós fomos criados, Deus já nos criou com a essência, com o germe, com a semente daquilo que é verdadeiro. Só que nós deixamos isso soterrado no fundo do nosso eu e nós vamos implantando sobre essa essência falsas teorias, conceitos que não nos levam a nada, a não ser a alguns erros, os quais nós temos que corrigir depois, quando nós sofremos e sentimos a dor para a qual esses erros nos levam. É isso que acontece. Mas o conhecimento da verdade, ele está lá em nós. Tanto é que quando nós cometemos algo errado, quando nós evoluímos, e não é muito, quando nós subimos um degrau da nossa evolução, esse erro já incomoda, dói. Por quê? Porque não é correto. Não faz parte da nossa natureza. Agora, existe uma característica, vamos chamar assim, para não ficar tão feio. Existe uma característica em nós que soterra tudo isso. Que faz com que nós sejamos escravos, que é o orgulho. O nosso orgulho, nós não calculamos o quanto ele nos faz sofrer. Humildade e orgulho são totalmente o inverso um do outro, não é? Quando nós usamos o orgulho, deixamos a humildade que deveria ser exercida de lado para não reconhecermos um erro, nós queremos, em primeiro lugar, o quê? Nos livrarmos da responsabilidade. E aí nós usamos o orgulho. Porque com esse argumento, chamado orgulho, nós culpamos sempre algo ou alguém pelo erro que nós cometemos. Nós costumamos justificar. Nós justificamos demais. Erramos por causa de ou por causa de quem? Sempre. Sempre. Quando nós começarmos a sentir na pele que isso não faz sentido, que simplesmente atrasa algo que nós poderíamos resolver, nós vamos começar a assumir aquilo que está errado que nós fizemos. É que isso dói. A partir do momento que nós assumimos, nós temos que arcar com essa responsabilidade do erro assumido, do erro cometido, e tentar corrigir, de alguma forma. Ou nós vamos viver em cima disso. Agora, em contrapartida, nós cometemos um equívoco também muito grande, quando nós dizemos assim, eu reconheci que eu errei. Eu errei, realmente eu errei. Tá? Aquela situação foi causada por mim,
eu realmente cometi um erro. Aí nós vestimos o quê? A culpa. E a culpa não quer dizer que estejamos agindo com humildade. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A culpa, ela é a fantasia da vaidade. A vaidade se fantasia de culpa e sai por aí. Para que nós possamos ser, entre aspas, os bonzinhos. O falso arrependido. Olha, está arrependido já do que fez. O verdadeiro arrependimento, que é a consequência de uma atitude humilde, ela não vem carregada de culpa. Porque o humilde, ele sabe exatamente a sua condição. Ele sabe exatamente o patamar que ele ocupa na vida, na natureza. Enquanto que o culpado é aquele que sente uma dor muito grande por ter cometido o erro, porém, ele acha que ele... Onde já se viu, né, ele ter cometido aquele erro? Ele não se perdoa, é onde ele carrega a culpa. O humilde se perdoa, porque se ele errou, é porque ele não tinha o conhecimento daquilo que é certo. Essa é a diferença. Quando nós erramos e nos arrependemos, sinceramente, através da humildade, é porque nós vamos admitir que não tínhamos o conhecimento do que é certo e o conhecimento da verdade. Dissemos lá no início que esse conhecimento ele é instintivo em nós. Ele está em nós. Mas na hora que nós tínhamos que agir, naquela hora, esse instinto não veio à tona. Ele vem depois que a dor do arrependimento chega. Quando a dor do arrependimento chega, aí sim, essa é verdadeira. Ela não vem com a culpa. Ela vem com aquela vontade imensa de corrigir o erro cometido. É diferente da culpa. A culpa, muitas vezes, ela mascara a situação. O culpado, aquele que sente a culpa, não quer dizer exatamente que ele queira sair do erro cometido. É diferente. É muito diferente. Ele assume uma culpa e ele se acomoda, muitas vezes, na culpa. Esses somos nós. Nós ainda agimos assim. Então, quando o De Luca nos dá essa luz de entendimento, nós vamos parar para pensar. Será que eu estou agindo dessa forma? Será que não é hora de reconhecermos realmente onde estamos errados para sairmos dessa situação e procurar o alívio dessa dor que nós trazemos em nós perante um equívoco? Jesus, ele diz numa de suas passagens evangélicas que os últimos serão os primeiros. Ele fala da humildade. Nós confundimos muito o ser humilde com o ser humilhado. Humilhado se sente o orgulhoso. O humilde não se sente humilhado. Ele reconhece, ele assume, continua a sua batalha, a sua caminhada em busca da correção, em busca do aprendizado. Enquanto que a culpa, ela está ligada à humilhação. O culpado se sente humilhado, porque ele ainda não se despiu do orgulho e da vaidade. É diferente. Então, por aí nós vamos começar a pensar, qual será a atitude que eu estou tendo? Do humilde ou do humilhado? Do culpado ou do arrependido? A culpa traz acomodação. Na culpa nós podemos viver milênios. Arrependimento não. Com o arrependimento, nós vamos querer agir o mais rápido possível. É diferente. A humildade, ela nos tira das alturas, né? Porque ela nos faz com que caiamos desse orgulho todo. A própria palavra, ela tem um significado terra. É uma palavra que vem do grego. Ela quer dizer terra. Isso é, nos põe no chão. Com o pé no chão, na realidade.
na verdade. Não no chão no sentido de sermos castigados ou pisados, mas no sentido da realidade. Não é? A falta ainda da humildade, essa parte do texto, ela é muito interessante, que ela nos diz assim: a falta da humildade, isso é, orgulho, não é? Não nos define nem nos diminui. Olha que interessante isso. Por quê? Definição quer dizer conclusão. Acabou. Diminuição quer dizer lá embaixo. E orgulho é um estado momentâneo. Nós, como espíritos, nós passamos pelo orgulho quando ainda somos imperfeitos. Quando ainda não temos em nós a verdadeira humildade. Então, nós estamos orgulhosos. Somos orgulhosos ainda, mas vamos crescer e vamos passar a usar a humildade. Nós estamos orgulhosos, mas seremos humildes, em caráter definitivo. Então, nós precisamos analisar bem também essa questão, porque ela vai mexer muito com a nossa autoestima, se nós não tomarmos cuidado. Aquela questão do sou orgulhoso, sou assim mesmo e nunca vou mudar. Não é assim. Eu estou hoje agindo com orgulho, não estou certo. Então, o que eu posso fazer para sair dessa situação? É onde nós entramos na questão inteligência. A humildade tem a ver com a moral. Inteligência, razão. É onde nós vamos começar a usar a razão. Nós vamos começar a processar o nosso cérebro, dentro dele, junto ao raciocínio, junto às ideias, aos conhecimentos que temos, para poder sair dos erros. Aprender com eles. Poxa, eu fiz algo errado. Eu sofri com isso. Se aquilo não está certo, eu não vou fazer de novo. Essa lição é de André Luiz. André Luiz bate muito nessa tecla que o verdadeiro inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. Se cometemos o mesmo erro de novo, faltou reflexão. Faltou reflexão em cima dele. Né? E mesmo com reflexão, nós ainda podemos sentir culpa. Olha como a culpa é complexa. Como o orgulho está tão dentro de nós, ele é muito intrínseco, ele está enraizado em nós ainda. Então, mesmo raciocinando, às vezes, nós temos dificuldade em deixar de sentir a culpa e ultrapassar o orgulho. O orgulho, ele é um exercício para deixarmos, para eliminarmos o orgulho. Não é deixarmos de lado, não. Porque se nós deixamos de lado, nós somos capazes de pegar e continuar caminhando com ele. Nós temos que eliminar. E isso é exercício diário. Através da razão. Através da reflexão. Pararmos para fazer uma autoanálise de aonde estamos usando ou agindo com orgulho. Jesus nos alerta que a verdade, seja ela qual for, nos liberta. Seja ela qual for. A princípio, ela pode não ser muito doce, pode não descer com um sabor muito bom, mas ela está ali. Ela está ali para nos curar de muitos males e para nos libertar. A verdade, ela liberta. A ilusão, a mentira, escraviza. Porque nós ficamos ligados a uma situação enganosa, uma situação mentirosa, pelo tempo que nós quisermos ficar. Mas não é confortável. A liberdade da verdade nos dá aquela sensação de amplidão, de infinito. Porque com a verdade, nós vamos conseguir tudo aquilo que nós queremos. E de melhor. Porque nos sentimos íntegros, limpos. Seja a verdade que for. Jesus, para usar da verdade, o que ele teve que fazer?
falar por parábolas, mas ele não deixou de falar a verdade. Porque a verdade também tem a questão de pisar leve. Porque muitas vezes, com o intuito de sermos francos e sinceros, nós podemos magoar, nós podemos ofender, nós podemos machucar. E não é assim. Porque nós somos muito impulsivos. Não usamos a reflexão e o bom senso, muitas vezes, para agir dessa forma. Então, Jesus, dentro de sua grandeza, não deixou de falar a verdade, porém, com aquele carinho, né? Com aquela fantasia da linguagem alegórica. Por quê? Porque ele sabia que não seria compreendido. E se ele usasse a verdade nua e crua, ele seria crucificado bem antes do que foi. Aí muita coisa deixaria de ser dita, de ser ensinada, de ser pregada. Então aí vai o bom senso também. Sabermos usar a verdade da forma certa, no momento certo, né? E com quem deve ser utilizado. Isso também é sabedoria, isso é reflexão e é inteligência. Quando nós começamos a usar dessa inteligência, dessa forma, nós nos tornamos um pouco mais introspectivos, porque nós paramos mais para pensar. Daí surge o quê? A maturidade. É daí que vem a maturidade. Quando nós começamos a lançar mão dos freios que nós temos, saber agir na hora certa e da forma correta, de preferência. E mesmo assim ainda erramos. A maturidade, ela nos traz, dentro do autoconhecimento, a prudência, a experiência, a segurança, a atenção, a sensibilidade e, finalmente, individualidade e coragem. A individualidade, ela é muito típica do maduro. Aquela questão assim, eu sou eu e acabou. Mais ou menos isso. É mais ou menos. Né? Às vezes fica assim, é muito junto do egoísmo. Precisamos tomar cuidado também com essa questão de individualidade. Individualidade, aqui, dentro da maturidade exata, quer dizer o quê? Aquela questão do nós temos que fazer por nós. Ninguém vai mudar ninguém, ninguém vai fazer com que eu cresça. Eu posso ter auxílio do outro, mas essencialmente o crescimento é meu. Só eu vou evoluir sozinho. Nós, como espíritos, somos individualidades. Cada um evolui por si. Nós temos, sim, auxílio, claro, não vivemos sozinhos. Temos auxílio, mas só nós podemos crescer. Como queremos e quando queremos. Isso é individualidade. E a tal da coragem, não é? Porque coragem é fazer tudo aquilo, aliás, é fazer além de tudo aquilo que o outro faz. Isso é coragem. Porque fazer é fácil. Fazer além é coragem. E o ato de coragem, ele está ligado à maturidade. Porque nós vamos saber medir as consequências do ato, da palavra ou do pensamento. O maduro faz isso. Ele sabe a consequência. Por isso que ele tem a coragem. Coragem necessária para agir. Não vai ter aquele receio, será que? Não. Ele já sabe, através de todos aqueles conceitos, aquelas características que o levaram à maturidade, ele sabe exatamente onde ele pode pisar. Isso tudo é crescimento. Isso tudo é o nosso crescimento. O Chico Xavier, ele deixou uma frase que diz assim, não é nada estranho para nós, mas vindo do Chico, não é? Exatamente as palavras são essas. Cada pessoa se encontra num grau de maturidade espiritual. É a questão da individualidade. Ninguém age deliberadamente no mal. O erro
é consequência de nossas limitações. É a questão do não conhecermos, não é? Então, não é deliberadamente que agimos para o mal, mas essa ação em cima do mal é consequência da falta de conhecimento do que é certo e do que é errado. Ou é a falta de perceber esse conhecimento que, como nós temos em nós instintivamente, ele brota de repente. Só que nós não percebemos, nós deixamos escapar. Nós deixamos escapar, porque nós nos deixamos levar por outros sentimentos não tão grandiosos. É onde nós sofremos. É complexo, não é? Mas na prática é simples. Teoricamente pode ser complexo, mas na prática não é. Basta nós termos a boa vontade de agirmos para o bem. Basta nós termos a boa vontade de fazer aquilo que é certo, ultrapassando os obstáculos que nós temos, porque nós temos muito aquela questão ligada, né, ao orgulho, à vaidade, do não vou fazer isso, não vou falar aquilo, porque o que os outros irão dizer? Olha aí a maturidade. Olha a questão da individualidade. É ultrapassarmos esse medo do rótulo, mas termos a certeza exata de que estamos agindo certo. Quando nós temos essa certeza, nós não temos esse medo. Não é? É o que nós costumamos dizer depois da maturidade, ou na maturidade, nós ainda dizemos, né? Não devo satisfação para ninguém. Não é bem assim, mas existem situações em que nós estamos tão seguros, tão convictos do que estamos fazendo, que lá no íntimo nós até pensamos isso. De tanta é a certeza que nós temos que estamos fazendo o certo. Não devemos tropeçar na mesma pedra 2 vezes, como nos diz o De Luca. Não devemos. Se tropeçamos, se aquela pedra está no nosso caminho, nós fomos, caímos por causa dela, nos machucamos, sofremos as dores, enfim, o machucado sarou, nós fizemos o curativo, tomamos o medicamento, enfim, ele sarou. Levantamos e vimos que aquela pedra ainda continua no mesmo lugar. Nós temos 3 opções. Ou nós vamos pegar a pedra e caminhar com ela, para que ela não nos atrapalhe. Ou nós vamos colocá-la de lado, para poder livrar o nosso caminho. Ou nós vamos pular a pedra. Nós não precisamos cair de novo em cima dela. A nossa vida é assim. Vamos imaginar cada tropeço, cada trava, cada situação que nos coloca numa dor ou num sofrimento dessa forma. Nós vamos optar nessas 3 questões, ou nessas 3 opções, e não vamos precisar sofrer, não é? Porque a dor, como espíritos que somos em evolução, a dor, ela existe. A dor, ela é inevitável. O sofrimento é opcional. Sofrer ou não faz parte da nossa escolha. Não precisamos sofrer. Porque ninguém reencarna, ninguém foi criado para sofrer. Muito pelo contrário. Fomos criados para sermos felizes. O sofrimento, ele é consequência das nossas limitações, dos equívocos que cometemos dentro do nosso livre-arbítrio. A maturidade só surge quando decidimos vencer as limitações que nos levam ao erro. A natureza não dá saltos. Nossa evolução é lenta. Nosso aprendizado é lento. Não adianta nós querermos aprender num passe de mágica da noite para o dia. Não, leva tempo. Somos espíritos imortais também, né? Temos uma eternidade para aprender, mas isso não justifica que fiquemos de braços cruzados, fazendo de conta que não percebemos o que está acontecendo ou não assimilando o aprendizado que nos chega. E só para encerrar, o autor nos diz assim: a vida
não recompensa amadores. Olha que interessante. Temos que ser profissionais no assunto e não amadores. Viver é uma arte, não é? O bem viver significa o quê? Que estamos aprendendo aquilo que nos chega. Isso é o bem viver. Não é deixarmos situações para trás e não vivenciá-la com o aprendizado. Ao contrário, tudo que nos chega deve ser passado pelo crivo da razão para que possamos aprender. Tudo na nossa vida é um aprendizado. Nós, como espíritos, somos eternos aprendizes. Espírito terreno é aquele espírito que nasceu numa escola. A Terra, graças a Deus, é um planeta heterogêneo. Aqui tem de tudo. Aqui dá para aprender de tudo. E cada um de nós está numa situação. Não existem duas vidas idênticas. Podem ser parecidas. O parecido é até bom, que aí nós partilhamos, compartilhamos, trocamos ideias, experiências, né? Olha, aquilo foi bom para mim, faça assim, quem sabe vai ser bom para você também. Ótimo. Faz parte, é a lei da sociedade, né? Isso faz parte. Agora, fazermos de conta que não está acontecendo, deixar de lado a chance do aprendizado, não esqueçamos que para sermos espíritos totalmente evoluídos, nós temos que passar por todas as lições. Assim nos diz Emmanuel. Temos que tirar nota máxima em todas elas. Não é? Então vamos aprender direitinho como é a lição, para nós podermos tirar 10 na prova. Que é isso que o Pai espera de nós. Que assim seja. Alguém tem alguma pergunta? Tem microfone, né? Sobre o tema? Não? É para pensar mesmo. Não temos hoje. Está sem imagem. Fala, Vládio. Você colocou aí, né, a vida não dá salto. Vida salto é o próprio espírito. Ele sim pode ser rápido. Pode. Essa coisa que a gente prega, né, que parece, né, que a coisa não é tão rápida, ela pode ser rápida. Jesus é um mau exemplo. Ah, Jesus é um exemplo disso. Bem lembrado. Você falou, eu lembrei dele. Isso mesmo. Então nós podemos. E uma coisa que fica bem clara é que só depende realmente de cada espírito, de cada ser. Então, a evolução, e uma coisa que a gente às vezes feia, né? A gente se agarra no material. E a evolução tem que ser espiritual, porque nós temos que buscar essa felicidade. Quem Justamente. estuda aprende os felizes, né? E é para lá que todos nós queremos ir. Então, isso daí é nós, depende só de você mesmo. E nós temos que evoluir. E quanto mais rápido, é melhor, não é para ninguém, é para nós. É para nós. A vida segue seu curso natural. Natural. Não é por causa de um ou de outro que a vida vai deixar de ter 24... Aliás, o dia vai deixar de ter 24 horas, o nosso relógio vai correr mais rápido. Não, a vida segue. Nós é que impulsionamos o ritmo da nossa. Não dos outros, exatamente. A questão da individualidade. Né, Vlad? E é daí que vem essa... Por isso, por exemplo, quando é Jesus, né? Que ele foi, a evolução dele foi tão rápida que ele conseguiu participar até da fundação do nosso planeta. Se tornou governador. Exatamente. Livre-arbítrio, né? Ele não titubeava nunca no caminho reto. Né? Por isso que ele chegou lá para lá. Exatamente. Existe essa história para nós. Né? Claro. Não é uma coisa impossível. Não. É que aí entra o nosso orgulho, a gente fica dando essas desculpas. Não sei. Ou então isso não é para mim. Não é bem assim. Não é? Isso nós temos que ter essa consciência, né? Não é para mim, é para todos. É para todos. Nós temos essa condição. Todos nós. O Vlad lembrou bem. Obrigada, Vlad. De Jesus. Jesus, realmente. Jesus não nasceu como nós pensamos, como muitos como em alguns dogmas, né, pregam. Jesus nasceu dessa forma. Não. Foi um espírito que evoluiu assim tanto quanto nós. Estamos aqui.
Só que ele caminhou rápido. Usou até os dogmas, ele não nasceu santo, né? Não nasceu santo, né? Você fez. Você fez. Exatamente. É o exemplo do caminhar dentro da evolução, da caminhada evolutiva. Né? Então, nós não precisamos continuar no erro, caminhar devagar. Não, isso vai de cada um de nós. Vai de cada um de nós. Aprendeu, vamos para frente. Gente, e é tão bom evoluir. É tão bom quando a gente aprende alguma coisa. Porque o espírito não retrocede. Aquilo que nós aprendemos é nosso. E vai estar conosco, vai caminhar junto conosco. É tão bom, porque nessa própria vida nós podemos ver isso. Situações nas quais nós já sofremos e aprendemos com ela, soubemos a solução, como sair. Hoje, nós olhamos a situação e falamos, nossa, não é possível, né, que eu tenha sofrido. Olha, a solução estava aqui. Olha isso. Assim é o espírito. É assim que nós caminhamos. E é assim, dentro dessa visão, que nós vamos ajudando quem está em situações que nós já conhecemos e sabemos o grau de sofrimento daquela situação. Isso também faz parte da evolução. É o reconhecimento para nós mesmos, é a prova. Nós provamos a nós mesmos que aprendemos. Né? Isso faz parte da nossa experiência. De novo, falando da maturidade. Jesus falava, vós sois deuses. É por isso. Vós sois deuses. Você mexia a bola de todo mundo, hein? Vós sois deuses. Nós estamos olhando o mundo, até esse pessoal chegar nesse patamar. Gostei, viu, Jurandir? Não é? Gostei da sua lembrança. Bilhões. Não é? O próprio Cristo, nós não sabemos quantos bilhões, até ele chegar à perfeição praticamente. E todos são capazes. E ele está dizendo, esse pessoal, todos eles, esses que nós vemos hoje cometer tantos desafios, tanta imoralidade, nós sabemos que são nossos irmãos com a mesma chance de crescimento. A limitação. Vão demorar mais, mas vamos chegar lá. Sim. E nós vamos estar juntos um dia para reconhecer isso. Também não sabemos quantos bilhões de anos vão passar. Se hoje, porque né, Jura? nós somos eternos. Nós somos imortais. Eternos só Deus. Mas a gente sabe que é muito bonito. A gente começa a raciocinar, meu Deus, é onde nós estamos, que mundo, não é? E tão esperançoso. Nós somos nós. Somos Se nós. eles cometeram isso, quantos desafios, quantas coisas erradas nós já cometemos através dos milênios, sei lá. Se certas situações, como o Jurandir está lembrando, hoje já nos horroriza, que bom, né? Que bom que nós sentimos horror, repugnância a certas situações. É sinal de que já evoluímos nesse ponto. Porque quando cometíamos essas atrocidades, que ninguém nasceu santo, nós achávamos normal. É normal. Não é assim que tem que ser. Hoje já nos horroriza, né? Imagina, daqui a algum tempo vai ser a mesma coisa. Nós vamos lembrar lá do nosso, né? Da nossa atitude de hoje. E vamos falar, nossa, não acredito, eu era desse jeito. Todas as transformações que o mundo sofreu, e nós vemos ali de causa e efeito, em pleno, funcionando a todo vapor aí, a cada dia, esses resgates dolorosos que nós vemos no mundo. Por que será, né? A justiça de Deus é tão boa. Somos nós que é bom para nós. Nós estamos, ela tem que existir. Nós vamos voltar na história, puxa, esse pessoal que está lá aqui. Ó. A gente sabe que nós estamos errados, nós sabemos que os erros são próprios da raça humana. Aí, sim, né? Sim. Mas, as limitações da nossa inferioridade. Deus caminha com o homem, caminha. Porque toma consciência de cada um. Consciência de cada um. Eu vejo vós sois deuses como é um poder que temos sobre a nossa própria vida. Se você souber gerenciar a sua vida, isso mesmo. você pode fazer dela um grande sucesso. Sim. Ou não. Isso mesmo. E tem as surpresinhas também, que podem ser boas ou ruins, mas que eu acho que também vai depender do clima que você cria ao redor de si mesmo. Claro, é isso mesmo. Ou seja, somos deuses. Somos sim. Jesus falava isso para dizer que o homem tem uma célula divina, cada um de nós somos criados por Deus. Então nós somos parte de Deus. Temos condições. Temos condições. Basta usá-las. Por isso que temos que aliar a razão
e a moral. As duas coisas, quando caminham juntas, é perfeito. É perfeito. Não é? O espírito moralizado, conhecedor pleno daquilo que é certo e do que é errado, aliando isso tudo às ações inteligentes, só pode dar coisa boa, né? Como que desperta nas pessoas o sofrimento, principalmente coletivo, você vê como desperta na pessoa uma coisa que ninguém espera. Você viu o envolvimento atitude, tão grande desse pessoal que partiu agora do esporte aí, do futebol, coisa incrível, uma nação toda apareceu, surgiu para todos nós. O mundo. E criou em nós uma amizade tão profunda com essa pessoa, com essa nação, os elos, tão grande. É uma coisa inimaginável. Tudo tem a sua razão. Brasileiros e colombianos, se você pensar do jeito que eles fizeram, o amor que eles puseram para nós, nunca vi coisa igual. Pois é. Né? Era a maneira. Apesar da né? dor, Apesar da dor. tanta coisa boa. Exatamente, exatamente. E tudo é assim. Tudo é assim. Tudo nós temos que tirar o proveito positivo. O que aquilo nos trouxe? A lição. Não é tudo, todos os acontecimentos são assim. Todos. É que quando é de ordem coletiva, repercute mundialmente. Então, é bom nesse sentido que o Jurandir citou. Claro que é bom. Porque nós vamos conhecer as pessoas. Conhecendo a atitude de cada um, a mobilização, sabe? E isso, até quem está lá quietinho, se comove, né? Para pensar. São para todos nós. Eles Os são, nossos gente. para toda a gente de certo grau, de certo conhecimento, que na realidade, na parte espiritual ou na moral, está devendo muito, acho que para si mesmo, porque nós sabemos que mas depois dessa Sabemos lição, nós, né? puxa, foi um banho, hein? E olha a oportunidade de crescimento, hein? Diante de uma ação, todos, nesse ponto, até os que sofreram a questão, né? Os desencarnados, aqueles que ficaram feridos, sofreram as sequelas, as consequências, e toda a nação, por que não dizer toda a terra se mobilizando, uma chance de repensar em tudo isso, não é? Aí, O que eu acho talvez um pouco contraditório a isso é que a gente está tendo um exemplo diário, né, de alguns dias para cá, com toda a atrocidade que está tendo nos presídios, morreu muito mais gente, desencarnou muito mais gente, de uma forma muito ruim, né, e assim, cruel, mas a mobilização, ela não é a mesma. porque aí é diferente. É diferente. Porque ainda existe aquele conceito do julgar. Exatamente. Aí ó, há um julgamento. Exatamente. Mas eu acho isso Não é correto. é muito triste, né? Não é correto, porque nós estamos julgando. Então, falta a ação de auxílio nesse momento, porque nós julgamos. Aí, quando você vê um time de futebol, é diferente. Foi um acidente. Foi um acidente. Agora, quando você vê um acidente, entre aspas, num presídio, o nosso pensamento em julgar vem primeiro. Olha a nossa vaidade. Porque aí nós vamos pensar o seguinte, só para encerrando dessa forma, né? Porque aí nós vamos pensar assim, onde nós somos mais do que esses irmãos nossos? Os nossos erros são diferentes, mas talvez tão intenso quanto. Então é para se pensar, para que possamos não julgar de forma tão fria e tão nítida como às vezes fazemos. Gente, uma boa noite a todos, que possamos ter uma semana cheia de bênçãos e que esses sentimentos que nos envolveram agora no final da palestra, junto ao conhecimento e ao aprendizado, possam fazer parte de nós, a partir de agora. Que assim seja.
Agora vamos nos recolhendo novamente e vamos vibrar por todos aqueles que não podem estar aqui. Vamos vibrar por todo o nosso planeta Terra e seus governantes, por aqueles que estão nos hospitais, enfermos, por aqueles que estão nas ruas, que não têm um lar, uma família, aqueles que estão nas drogas, que eles possam se libertar. Vamos passar pelos nossos lares, vibrar muita luz, muita harmonia, por nossos familiares, passando também pelo nosso ambiente de trabalho. E vamos agradecer por tudo que temos e tudo que recebemos. Que assim seja, graças a Deus. Peço que permaneçam em silêncio, aguardando os passes.